Está no ar, Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Para celebrar a vida, nossa ancestralidade, muito axé, porque hoje o programa promete muito, eu tô muito empolgado. Especial, hein? Muito especial, bebe. Não, vou beber para começar, porque, gente, eu queria agradecer demais, começar dizendo que é um dia super especial pra gente, de fato é, porque assim, além de ser um fã incondicional do trabalho de vocês, a gente sabe que a gente está falando aqui de um patrimônio material fundamental para a cultura carioca, para a cultura brasileira. A gente tá falando e vai falar, né, de um tipo de ancestralidade, de um matriarcado que produziu na cidade do Rio de Janeiro e, a partir de Madureira, uma centralidade do Brasil e para o mundo. É fundamental falar de Vovó Maria Joana, é fundamental falar de Mestre Zarci, é fundamental falar de Tia Maria e é fundamental falar com vocês que são herdeiras dessa tradição e que estão aqui para nos ensinar a importância cultural, religiosa, educativa que o jongo tem e que deve estar presente nos nossos dias de hoje. Então eu queria agradecer Deli, queria agradecer Lazir, queria agradecer Luana por estarem aqui hoje representando toda essa tradição pra gente. Muito obrigado mesmo, é uma honra. Obrigado. Nós é que agradecemos, né? A gente também está muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou apaixonada pelo Papo de Subúrbio, bater esse papo, eu acho que é incrível. Tive a oportunidade de estar com você, Rafael, em muitos momentos, e você estar conosco em muitos momentos. Verdade. Da nossa trajetória, da nossa vida. Então, é felicidade pura. Vamos bater esse papo. Poxa, então eu quero começar exatamente perguntando como é que foi a infância suburbana de vocês. Porque a gente quer saber um pouquinho mais sobre a história. Quem é a Deli, quem é a Lazia, quem é a Luana, como é que surgiu para vocês o jongo, mas eu quero saber como é que foi essa infância, como é que foi crescer, viver no subúrbio do Rio de Janeiro, como é que foi esse contato inicial aí com a nossa terra suburbana. Vamos contar, e é bom começar assim da infância, né? Exatamente. Minha infância foi maravilhosa, né? Eu nasci dentro de uma família de músicos, né? Minha avó teve 14 filhos. Caramba! Muitos filhos, né? E todos eles eram músicos. E nessa época eu ainda não era nascida, então eles se reuniam na minha casa para fazer ensaio para à noite tocar, né? Com vários músicos, cada um tocava com um músico, e minha casa virava um baile, né? Olha que maravilha. Quase todo dia minha casa virava uma festa, e os vizinhos iam para lá para assistir, né? Os meus tios ensaiarem. E dali já virava uma festa. Minha avó gostava muito de comidaria na minha casa. Minha mãe adorava, minha mãe era cozinheira de mão cheia. Então estava sempre fazendo aqueles panelões de comida. E porque também minha avó era mãe de santo. Sim. Então, casa de mãe de santo sempre tem panelões de comida. Opa, maravilha. Sempre as pessoas estavam lá reunidas, né? Os filhos de santo da minha avó. Então, minha casa era uma casa de festa. Sempre. Poxa. Né? Então, eu nasci dentro disso tudo. Não tinha né? como fugir. E não tinha como fugir. E minha avó, no terreiro, quando não tinha nada assim, não tocava o tambor, era o dia que ela se reunia com meu tio Darcy, vovó Tereza, que era uma senhora que foi escrava, né? Ela pegou a escravidão, e aí eu ia pegá-la na casa dela. Eu tive essa honra de pegar a vovó Tereza na casa dela, e minha avó, olha, vai lá buscar a vovó Tereza que eu tô com saudade dela. Aí eu ia, né? Isso eu tinha uns 8, 9 anos, ia pegar a vovó Tereza, aí a gente ia de braço dado, mas chegava lá antes, ela estava penteando o cabelo dela branquinho, né? Que ela era muito vaidosa, aí ela tinha aquela pele 115 anos, uma pele lisinha, né? Aí ela penteava os cabelos dela branquinho. Peraí, que eu sou muito vaidosa, você me espera eu me arrumar. Aí se arrumava, aí botava as coisinhas dela na bolsa, as roupinhas, ela gostava muito de andar de branco, igual a minha avó, né? Então botava as coisinhas dela na bolsa, que ela queria passar a semana toda na minha casa. Aí ia pra lá, e aí depois a gente ia pro terreiro de minha avó. Meu tio ficava num canto, tocando tambor, vovó Tereza de um lado, minha avó do outro da poltrona, e eu ali do lado da minha avó bebendo da fonte, que eu não sou boba, né? Aí ali vinha-se as inspirações dos jongos que a gente canta hoje, né? Que ficaram, né, de minha avó.
e de meu tio Darcy. Minha mãe na cozinha, às vezes fazendo uns quitutes, mas aí de vez em quando também vinha e já a inspiração estava ali, ela também já cantava. E meu tio tinha um gravadorzinho, ele já ia gravando tudo. Já ia registrando tudo, então dali já saía quase que um disco, né? Caramba. Que era disco, né? Aí já saía um disco, então dali já formavam praticamente um espetáculo, um show. Pô, no né? cotidiano, no dia a dia. Vovó Tereza fez um ponto de jongo que a gente canta e que todo mundo, até hoje em dia eu ouço até cantando nos pagodes, nas rodas de samba, que é o vapor. Né? Poxa, e lindo. esse vapor, a vovó Tereza, de lá de minha casa dá para ouvir o trem passando lá na estação de Madureira. Uhum. E aí, dali veio uma inspiração. Ela falou assim, nossa, tá vindo uma coisa na minha cabeça com esse passar do trem, né? Com esse barulho do trem. Aí foi aonde, Darcy, grava aí. Caramba. Vapor berrou na Paraíba e chora eu. Fumaça dele na Madureira e chora eu. Diz o irê, o irê, irê, irê. O irê, irê, irê. Quando eu entro no jongo e começo a cantar, segura ioiô, iaiá. Logo da minha vozinha começa a lembrar, segura iaiá. Toca, minha gente, esse jongo que eu quero escutar. Segura, ioiô, iaiá. Nesse balanço gostoso eu vou me acabar. O vapor berrou, piuí, piuí. Vapor berrou na Paraíba e chora aí. O piuí era o trem passando, O apito né? do trem. E aí meu tio já gravou e dali... Né, foi aquele bom. E vários outros jongos, né, que minha avó fazia também, que eu me arrepiava também, né? Caraca! Minha avó nesse dia história. também, quando vovó Tereza acabou de cantar, aí ela fez... dá até calor. Ai, morena, tenho muito o que fazer. Tenho roupa pra lavar, ai, morena, e botão para cozer. Vou embarcar na diligência das 11 horas. Trem de ferro ainda não veio, chegou agora. Vou embarcar na diligência das 11 horas. Trem de ferro ainda não veio, chegou agora. Ai, morena, tenho muito o que fazer. E falando do trem também, entendeu? Começamos bem, né, Rafael? Gente, que coisa maravilhosa, né? Caramba, a infância, isso é a infância, dela, né? nem contar a minha. Não. Mas eu tenho também, e eu ficava ali com elas, mas ainda tem um detalhe, que meu tio achava que eu tinha voz boa, né? Ah, ele tá E certo. aí, ele me botou pra cantar. E a vergonha? É mesmo? Você tinha vergonha? dele no Nossa, eu começo? morria de vergonha. De falar, então, É mesmo? eu não naquela época eu não estaria aqui dando entrevista com vocês, né? Caramba. E aí ele me levava pro espetáculo, chegava lá, a gente ensaiava tranquila, que não tinha ninguém ainda no teatro, né? Aí ensaiava muito bem. Mas aí na hora do show, que Batia era o o problema, nervosismo. que aí já tava assim, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que vai ser pra me cantar? Com essa gente toda aí, eu não vou... Aí chamava meu tio Darcy, eu não vou cantar não vou ter coragem. Não, você vai cantar sim. Você vai cantar. Que isso? Eu falei assim, não, eu posso até cantar, mas eu quero cantar atrás da coxia. Atrás da cortina, né? Ele, não, as pessoas precisam conhecer a sua voz, precisam saber quem tá cantando. Não, você vai ter coragem sim. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Suava, né? Suava. E mais o meu tio, agradeço muito a ele, né? Um visionário, né? Tem Porque essa visão. ele era um visionário. Então, eu agradeço muito a ele de, hoje em dia, subir no palco, ter perdido aquela vergonha que eu tinha, que eu era muito tímida, né? E graças a Deus eu tô aí, até Poxa, hoje. Coisa maravilhosa. A gente vai falar muito do mestre Darcy, porque é uma figura fundamental pra gente
falar sobre a própria popularização do jongo, né? Uma mudança de Ele chave foi fundamental. na herança tradicional do jongo. Mas eu também quero ouvir um pouquinho da Lazir, porque depois desse depoimento maravilhoso aqui da Deli, que a gente vai puxar o gancho para essa história do trem, para esse link entre o Vale do Paraíba e Madureira, né? Mas a gente vai chegar ali. Mas eu quero ouvir também um pouquinho da Lazir. Como é que foi a sua infância, Lazir? Sim. Teve essa Riqueza toda que a Deli contou aqui pra gente? Muita, né? Eu acho que todas as crianças de várias gerações da Serrinha têm lembranças incríveis da infância, né? A Serrinha realmente é apaixonante, é fascinante, até os dias de hoje, né? A gente sobe a Serrinha e sente a energia, a vibração que tá naquele território, né? Que fica naquele lugar. A história, as memórias. Então, isso que eu me apaixonei pela família Monteiro, né? A família da Deli, de vovó Maria Joana, mestre Darcy, tia Eva, mãe da Deli. Então, é uma família assim que eu gostava de ficar, porque isso que era bonito, sempre foi bonito na Serrinha, né? As famílias reunidas, né? Todas elas, nas festas, no jongo, no samba. Na Serrinha, minha família é Oliveira, né? Tia Maria do Jongo é minha tia-avó. Olha só. Tinha um molequinho, meu tio-avô. Minha avó se chamava Maria da Conceição, veio de Minas Gerais, né? Tia Eulália veio de Minas Gerais também, minha tia-avó com 2 aninhos. Então, eu fico visualizando essa época, fico imaginando a tia Eulália chegando de colo na Serrinha, né? Etelvino e Francisco, meus bisavós, e as histórias que tia Maria sempre contava. Então, uma família muito grande, João Gradinho, tia Simplícia, uma família enorme. Mas a tia Maria sempre foi aquele xodó, né? Ela sempre teve aquele jeitinho todo especial de se relacionar com as crianças. Então, ela olhava para os olhinhos da gente, queria saber como é que a gente estava, se a gente comeu, se a gente não comeu. E tratava todo mundo igual na minha infância, né? Tanto muito parente, doce, né? tanto parente de sangue, quanto todas as crianças da comunidade. Então, eu só tenho lembranças lindas da casa dela, lembranças lindas da Serrinha, né? A gente não podia dançar, a gente é de uma geração que a gente não podia dançar, né, Deli? Sim. Mas a gente acompanhava, né, e via aquelas rodas de jongo bonitas, na Serrinha sempre em datas festivas. Eu lembro que eu era pequena mesmo, o chão muito pertinho de mim, aquela poeira levantando, aquelas saias rodando, e eu sempre de olho no pé da tia Maria, né? E com ela eu aprendi a dançar junto com as minhas primas, né? E a gente brincava de abrir a roda de jongo, né? Já que a gente olha que não brincadeira, amor. já que a gente não podia entrar na roda, a gente brincava de entrar na roda de jongo. E era o ano inteiro festa, né? Festa o ano inteiro, todo mundo se reunindo e muita comida, todo mundo trazia uma comida e a comida dava para todo mundo, como a Deli falou, né? As panelas sempre grandes. Então, é isso que a gente pensa até nos dias de hoje em reproduzir, né? E a gente sabe que essas festas eram, na verdade, um grande movimento do nosso povo, né? Então, sempre foi muito apaixonante ir para o Império Serrano. Eu sempre via muita comida também, essa preocupação, né? E via sempre as mulheres, né? Organizando tudo e fazendo tudo acontecer e preocupada com as pessoas que iam chegar, se as pessoas iam ser acolhidas, bem recebidas. Então, foi um aprendizado, assim, muito bonito. A casa da Deli era a casa que eu gostava de ir ficar. Se eu pudesse, eu moraria lá. Mas minha mãe sempre ficava me chamando, me mandando pra cá. Volta pra casa, menina. Porque, né? Exatamente. Mas sempre foi muito bom. Sempre foi muito bom. E ver os sambas. E ver os nossos mais velhos, sabe? Bem vestidos, assim. E sempre foram elas, né? As mulheres, assim, organizando, produtoras, organizando tudo. Então, só memórias boas, assim. Não tem como não expandir, né, o jongo. Sim. Não tem como, faz parte já da infância, da cultura. Pra gente é uma aula ouvir isso, porque, por incrível que pareça, né, eu acho até absurdo falar isso, mas a gente ainda não tem o reconhecimento devido que o jongo deveria ter na nossa sociedade, né? É impressionante, a gente estava conversando aqui informalmente, até com a Luana antes de entrar,
a necessidade ainda de se inscrever em editais, um patrimônio que vem do período colonial, aliás, um patrimônio que vem da cultura banto, né, de África, né, Congo Angola para cá, um patrimônio que remete à nossa origem ancestral, tem que ainda estar, de certa forma, submetido ao fomento, né, a editais. Isso, para mim, é inconcebível. Então, assim, a gente tem que lembrar da importância das nossas matrizes, né, afro-brasileiras, fundamentais. A história do jongo é tão significativa que a gente não tem uma memória material concretizada para dizer onde é que ele surgiu. Né? A ancestralidade dele é muito forte. Me responda se eu estou enganado. Sim, muito Mas forte, a gente percebe que a ressignificação dele é exatamente força desse matriarcado, sobretudo na Grande Madureira. Mas se a gente for voltar ao próprio Vale do Paraíba, se a gente for fazer o trem, em abril agora completam 170 anos de história ferroviária no Brasil. A primeira ferrovia foi inaugurada em 1854. Mas essa história ferroviária está diretamente ligada à mão, ao trabalho de pessoas escravizadas que vieram para cá, mas que não podem e não devem ser reconhecidas enquanto escravizadas, e sim pela potência da cultura e do caminho que elas conseguiram traçar e trilhar. E o jongo da Serrinha é fundamental para isso, porque a gente consegue perceber como toda uma herança que é oral, que está ali na gramática particular dos terreiros, dos tambores, consegue ajudar na cidade do Rio de Janeiro a ser, por exemplo, a fundir, por exemplo, o samba. Né? Você pega o dicionário social da história do samba lá do Ney Lopes do Simas, tá lá sembe, que é umbigada, que é a origem africana da palavra, que está diretamente ligado, o Ney Lopes fala isso, à história do jongo. Então a gente precisa conhecer essa história, Que a gente precisa influenciou as divulgar. escolas de samba também, Evidentemente. né? Através também de um matriarcado, de uma presença feminina fundamental. Dona Ivone Lara é a primeira mulher da ala de compositores de uma escola de samba. Então, a gente tem muito para falar dessa potência da Serrinha. E eu queria pegar esse gancho. A gente está aqui com um material, eu até vou pedir para vocês falarem mais à frente um pouquinho, que é aqui, ó, conversa de quintal. Acho que tem muito a ver com o nosso papo subúrbio, né? Os quintais da Grande Madureira, da Serrinha, do Cajueiro, Congonhas. E aqui está falando 60 anos de jongo da Serrinha. Esses 60 anos, vocês já tinham me explicado que é muito mais do que isso. Muito mais. Porque a gente vai ficar comemorando até os 70. Mas o que eu ia perguntar para vocês duas é em que momento vocês percebem que o jongo da Serrinha é algo que a cidade demanda, né? O papel da Clara, o papel da vovó Maria Joana ser reconhecida como uma grande mãe de santo na cidade do Rio de Janeiro. Em que momento vocês percebem na pesquisa e até mesmo na formação de vocês que o jongo da Serrinha ganha um status que vocês falam, agora a gente pode e precisa continuar crescendo a partir daí? Quando é que foi mais ou menos esse momento? Nossa, você falou uma coisa muito importante, porque nosso trabalho no dia a dia, no cotidiano, é porque nós somos incansáveis mesmo, né? Mas é como se a gente tivesse que diariamente, constantemente, provar que o jongo é muito importante para a nossa cidade, é muito importante para a nossa cultura. Isso é diário, né? A gente precisa fazer esse trabalho constantemente, embora às vezes estejamos cansadas, mas é sempre lá batendo na porta, falando, olha, o jongo é isso, o jongo veio de Angola, né? A gente incansavelmente conta essa história constantemente, né? O quanto a gente sonha com que o Brasil, o país, o mundo saiba disso, né? Imediatamente. Nossa, vovó Maria Joana, nesse livro, a gente se reuniu em conversas de quintal. Imagina, constantemente abrindo a roda de jongo. Constantemente, olho no olho, dançando, umbigando, e depois vem uma pandemia, ficamos isolados, e a gente falou, meu Deus do céu, como é que a gente jonga? O que a gente vai fazer? Como é que a gente faz? E a gente recorreu à tecnologia, né? Até o jongo da Serrinha sempre foi ousado, visionário, como o mestre Darcy. A gente sempre foi assim porque aprendemos com os mais velhos, né? Usamos microfone sim, para que muita gente possa nos ouvir. O mestre Darcy introduziu instrumentos de harmonia, né? Com toque percussivo, porque ele era músico e porque ele achava que ia ficar bonito, sim, né? Foi muito criticado e de repente... E ficou lindo. E de repente vem mestre Fuleiro e fala, quiseram um negro na senzala não tivesse só tambor, com certeza tocariam outros instrumentos, né? A gente faz o jongo autêntico, mas a gente aprendeu com os mais velhos a fazer com que o mundo conheça o jongo, usando a tecnologia, sim, né? E já baseado numa tecnologia ancestral, que ela já existia, né? Com vários elementos, né?
Então, a gente segue a tradição de Vovó Maria Joana, nos reunimos virtualmente para ouvir histórias e foi incrível, porque cada jongueiro na roda vinha com uma história bonita para contar. Então, ler esse livro é realmente mergulhar nessa trajetória do Jongo da Serrinha, ouvir histórias de Vovó Maria Joana, Deli Monteiro contando, sabe? Algumas histórias eu conto também. Histórias fascinantes que eu não vou falar aqui, para que todo mundo possa ler o livro. Mas senão são você histórias não lê o livro. fascinantes, que faz a gente mergulhar na Serrinha. Mas Não deve ter agora, alguma coisinha num fora tempo, pra falar, num né? tempo que passou. Que é um spoiler, né? Tu também quer um spoiler, né? Olha assim, né? Para as pessoas olharem e falarem, não, eu quero ler esse livro. Exato. Tem uma parte ali desse livro que Exatamente, você... tem. A parte que eu gosto é a história sobrenatural, né? A história de lobisomens. que legal. Eu gosto dessas histórias, né? Porque não é só a matéria, né? A gente sabe que a gente está ali lidando com uma força espiritual mesmo, né? Dos nossos mais velhos que se foram, que a gente acredita que estão sempre presentes conosco, né? Quando a gente ouve uma melodia, quando a gente ouve Ivone Lara, a gente mergulha na vida dela, a gente mergulha no pensamento dela através do que ela compôs, né? E são tantos compositores maravilhosos que a Serrinha tem, que a Grande Madureira tem, né, que é verdadeiramente apaixonante. E esses 60 anos, né, que a gente vai comemorar até os 70, 80, 90. fala, Por aí. fala da avó da Deli, que eu sou apaixonada por ela. Hoje, realmente, para mim, ela é uma preta velha. Eu fiz um jongo para ela que cabe para todas as pretas velhas, chamaria Mava, se eu nunca, que é o Preta Velha Jongueira, falando mesmo de Vovó Maria presente nas nossas vidas, né? Mesmo tendo feito a passagem, era mãe de Santa Clara Nunes, e quantas pessoas ela já não recebeu, e quantas pessoas não nasceram por suas mãos na Serrinha, né? E quantas pessoas já não sentaram lá no quartinho dela, como eu tive a felicidade de sentar, ouvir seus conselhos, né? E curavam a gente, né? A Vovó Maria Joana curou muita gente, sempre com aquela receita, aquela erva, aquela dificuldade, né, de médicos, né? Ela mandava ir pro casaca branca, né, Deli, mas sempre tinha aquela receita, aquele cuidado, aquele carinho. As pessoas dormiam lá se não tivessem onde morar, né, Deli? A minha avó era uma pessoa muito caridosa, né? Então, na minha casa morou muita gente de fora. Como ela era rezadeira, minha avó era parteira, jongueira, rezadeira, primeira baiana do Império Serrano. A minha avó era muita coisa ali naquela comunidade, né? E aí, se você fosse lá rezar, se você fosse lá rezar e contasse para ela que não tinha um lugar para morar, você já morava na minha casa 5, 6, 7 anos. O tempo que você pudesse, quisesse, né, até a sua vida melhorar. Caramba. Então, com isso, passou muita gente morando na minha casa, né? E aí, às vezes, minha mãe ficava chateada, porque minha avó não sabia, né, de onde vinham as pessoas. Mas, mamãe, como é que a senhora deixa uma pessoa que a gente nem nunca viu morar aqui na nossa casa? Ah, minha filha, ele está precisando, tadinho. Não tem onde morar. Vamos dar uma comidinha, vamos cuidar um pouquinho. Caramba. Deus ajuda a gente e a gente, né, deixa essa pessoa aí, eu cuido dela, você cuida também, eu rezo, você faz a comida, né? E quando ela estiver já bem, a pessoa vai embora. E com isso a pessoa não ia embora, não, ficava lá. Entendeu? Ficava anos, e assim ia indo, né? Sempre muita gente na minha casa, mas minha avó se sentia muito bem, assim, fazendo caridade, né? Então, minha avó gostava de fazer caridade. Então, as pessoas já sabiam, né? Que ela era caridosa assim, já ficava. Que fofa, né? E essa preta velha é linda, linda. Tem o livro infantil também, Vovó Maria Joana. Opa, ele tá aqui embaixo. A Roda Encantada, que também fala desses mistérios, Vovó Maria né? Joana, do João da Serrinha, aqui, ó. Texto da Lazia, ilustração da Bárbara Bosterri, é isso? Coleção Jongo Magia, olha só. Tá pegando aí, Tom? E vem cá, quem quiser ter acesso a esses materiais todos,
procurar pelo Instagram. Sim, @ Sim. Jongo da Serrinha. E... Esses materiais são recentes, né? Foi no ano passado que vocês lançaram, Sim, né? foi recente. E Final do ano passado? Foi isso? essa preta velha linda, maravilhosa, a vovó Maria Joana. Imagina, como jongueira hoje, eu Olha só. me isso coloco é no lugar, né? O sentimento dela de imaginar que os mais velhos iam morrendo, né? Os jongueiros mais velhos iam morrendo. E que com isso o jongo acabaria. Porque as crianças não poderiam dançar. né? Não podiam, e não podiam, e não podiam, e que não podiam, e que não... Era uma época que jongo não podia, que jongo não podia. Hoje a gente entende que tem aquele cuidado, né, dos mais velhos com medo do racismo, né? Mas era um jongo não podia, e vovó Maria Joana, muito sábia, cheia de sabedoria, né? Claro, mestre Darcy botava o tambor e ia, mas atrás de mestre Darcy tinha uma mulher, uma preta velha, dizendo vai, né? Então, é importante falar isso também, né? Fazer com que as histórias da vovó sejam conhecidas pelo mundo, né? Não só da vovó, tantas pretas velhas tiveram uma vida terrena, né? E com suas histórias para contar, ela começou a perceber que os mais velhos iam morrendo e que o jongo ia acabar mesmo. E poderia, né, gente? E ela resolveu reunir todos eles. Imagina isso, né? Todos os mais velhos, e não ficar somente na serrinha esperando que as pessoas subissem. Claro que continuaram subindo, mas ela resolveu descer com sua vestimenta, suas tradicionais roupas de santo, suas guias, e ir com jongo para todos os lugares, para as praças, para os terreiros, para os palcos, para as ruas, para as igrejas e casamentos. E ela era vovó Maria Joana, que abria todas as rodas de jongo com as ladainhas, né, na comunidade, e que fez isso, né, fez o jongo se tornar conhecido, né, até os dias de hoje. Então, saudando vovó Maria Joana e sua sabedoria. Que é importantíssimo falar sobre isso, porque ela está aqui, né? Tá aqui. mantendo essa tradição viva entre nós. E a gente está falando isso num mês e numa semana muito importante. A gente não pode esquecer que o mês de março, e eu estou enfatizando isso, começa no dia 8 com o Dia Internacional da Mulher, que é fundamental para a gente pensar, né, na importância do matriarcado, na importância da transmissão da tradição, que as mulheres têm um papel singular em tudo na nossa história, mas sobretudo nisso. A gente não pode esquecer que a gente passou na semana passada, no dia 14 de março, basicamente aniversário de Carolina Maria de Jesus, né, 110 anos, e de Abdias do Nascimento, que são dois intelectuais negros fundamentais para ter a noção do que é, né, aquilombar a cidade, da importância do conhecimento da herança afrodiaspórica, da herança negra na nossa cultura, e que a gente tem que marcar. E a gente chega agora... né? A gente chega nessa semana, dia 21 agora, que a gente rememora o massacre de Chapperville, que foi uma luta na África do Sul pelo fim do apartheid. Né? Por isso que a gente tem os 21 dias contra o racismo, porque a gente tem que lembrar que na África do Sul, o apartheid, o sistema que segregava oficialmente brancos e negros, acabou há 30 anos atrás, em 94. Então a gente está falando de um mês onde a gente precisa, todos os meses evidentemente, mas eu acho que nessa semana em especial a gente precisa reconhecer, e eu falo enquanto homem branco que historicamente teve um privilégio por ter essa condição, da necessidade de aprender, de assimilar e de combater o nosso racismo estrutural cotidianamente. E a melhor forma para fazer isso é através da cultura. E eu ia buscar um gancho exatamente para vocês poderem me falar aqui. Toda vez que eu quero explicar para alguém, sobretudo para meus alunos do Fundamental Menorzinhos, o que é o jongo, eles têm uma certa dificuldade para entender, porque eu falo assim, ó, o jongo é uma dança, mas não é só dança. Olha, o jongo é uma musicalidade, mas não é só a música. O jongo é a ancestralidade, a religiosidade dos mais velhos, que a gente pede licença para entrar na roda, mas também não é só isso. O jongo é resistência, mas também não é só isso. Então, assim, o jongo é tanta coisa que eu estou agora no momento privilegiado para perguntar para vocês, assim, o que representa, o que é o jongo para vocês e como é que vocês gostariam que a gente lesse e aprendesse com o jongo. Que você explicasse para os alunos. Eu quero ouvir de vocês. Para vocês. Também, né? Temos que aprender. A gente está aqui aproveitando. É como você disse, né? O jongo é tudo isso. E é também sentir tudo isso. Vivenciar tudo isso, né? Conhecer profundamente as nossas histórias e sentir, né?
E eu me perguntava, assim, e continuo aprendendo, né? Vovó Maria Joana, nossa, nos ensinou tanta coisa. Tia Maria do Jongo nos ensinou tanta coisa, mas minha tia-avó, ela dizia que, nossa, eu ainda estou aprendendo, né? Mesmo com 98 anos, ela dizia que ainda estava aprendendo. E eu percebi isso, que é realmente você vivenciar. Eu fiz um jongo chamado Vida ao Jongo, porque eu fiquei muito mergulhada, né? Muito apaixonada. Se deixar, eu choro, porque o jongo, ele faz parte tanto da nossa vida, o que é ser jongueiro, né? Você já acorda, e são tantas ações, sabe? Faz parte de um cotidiano, faz parte da sua vida de uma forma que tudo que você faz é jongo, né? Tia Maria costurava e ela estava jongando. Ela estava fazendo uma saia, ela estava jongando. Quando ela fazia a comida para receber os jongueiros, ela estava jongando. Então eu comecei a perceber que não era só abrir a roda num ponto de louvação e fechar a roda num ponto de despedida, e você não era só jongueiro durante aquele momento, você é jongueiro durante a vida inteira, né? Com todas as ações que você faz, e quando você oferece o jongo para as pessoas, né? Quando você traz as pessoas para a roda, seja quem for, quem nunca ouviu falar. Então, isso que me deixa apaixonada pelo jongo da Serrinha, porque ele nunca é uma coisa assim de afastar as pessoas, né? Ele é de trazer todo mundo para dentro da roda e ficar para sua casa. De acolher, né? De acolher. Então, isso que é muito apaixonante para mim, né? Sempre foi essa maneira do jongo da Serrinha receber e conduzir, o jeito que a Serrinha é, né? Então eu fiz um jongo chamado Vida ao Jongo porque eu fiquei muito assim, meu Deus, o que é o jongo, sabe? Porque eu sabia que não era só um canto, um ritmo, uma dança, uma espiritualidade, uma cultura. Eu sabia que era muito mais. Eu vou cantar um pedacinho. Por favor. Você me ajuda que eu fiquei um pouquinho emocionada? Ó Deus vos salve, Angoma Puita, Candongueiro, Tambu, Caxambu, Senhora Santana, eu sou jongo, meu Santo Antônio, meu São José, Cacurucai eu tô, perengando tô, mas não posso morrer. Cacurucai eu tô, perengando tô, mas não posso morrer. Salve o rosário, minhas santas almas, me salve todos jongueiros. Ó Deus, vos salve o cruzeiro das almas, meu povo banto. Só Salve o rosário, minhas santas almas benditas, me salve todos jongueiros. Ó Deus, vos salve o cruzeiro das almas, meu povo banto. E é isso, né? Nossa Viajar no Senhora. tempo. Meu Deus. E você, Tia? Canta isso pro seu alunos, vai. E é esse comprometimento mesmo de não só dançar, esse respeito mesmo, sabe? Pelas pessoas. Quando você tá numa roda, você se permitir viajar no tempo, né? E saudar todos os mais velhos, né? Saudar toda a nossa história, girar nesse sentido anti-horário, voltando mesmo no tempo e sentir. E é um respeito tão grande, tão profundo, que eu acho que é isso que é viver, né? Isso que é a vida mesmo, né? Então, eu acho que é um aprendizado constante, né? E uma humildade constante também, né? E
Nossa senhora, não sei nem falar. Meu Deus, caraca. Eu acho que eu ficaria falando aqui. Já vou calado, hein? É emocionado. E é legal, né? Porque eu tava vendo, como é que é o jongo? É uma roda que tem um início, meio e fim. E é um casal, é casal que tem que dançar no meio ou pode ser duas mulheres? Não? Como é que é? Conta um pouco. Isso, a gente aprendeu com os mais velhos, né, Deli? A gente gosta de ensinar como a gente aprendeu. Então, uma dança de roda, onde um casal de cada vez se umbigam mutuamente através da dança. E Mestre Darcy dizia que a umbigada do jongo é a distância, para não entornar o caldo da sopa e nem caraçar. Não ter aquela umbigada muito perto, entendeu? Entendi. É umbigada assim, né? Porque para não dar ruim. Eles vêm assim, aí, mas não encosta. É como Não, se fosse encostar. faz só aquele, né? Aquela legal. coisa que vai, mas não vai. Você teve que falar pra eu não pegada um pouco mais potente. Aí É muito fala, bonito, é muito aí bonito, lindo, é muito apaixonante, assim, o jongo. Não, ouvir você falar já é extremamente emocionante, né? E eu vou até puxar um gancho aqui, porque tinha uma pessoa que não queria participar da mesa, mas a gente trouxe ela para cá, que é a Luana, porque ela contou um pouquinho da trajetória dela e ela descobriu que se apaixonou pelo jongo fora do Rio de Janeiro. Então essa paixão veio da onde, Luana? Só para entender como é que o jongo tem essa capacidade de atrair as pessoas. Só para puxar um gancho do que ela falou, que não deixar morrer, né? É como se fosse uma pessoa... Nós estamos aqui com... Nem se fale, né? com a história delas. E uma nova geração de uma pessoa que se apaixonou. É interessante. Eu morei um tempo em Goiânia e aí eu assistindo, né? Procurando saber um pouco mais, porque quando eu estava lá eu sentia muita falta da cultura do Rio, então procurando saber um pouco mais eu vi a Tia Maria. E aí eu... Na televisão? No YouTube. No YouTube. Aí eu trabalhava em algumas escolas, estudava e aí eu entreguei tudo, larguei tudo e vim atrás de conhecer a Tia Maria, vim atrás da Serrinha. E a Serrinha, vou falar bem rápido, porque eu estou aqui também como convidado, me encantando, né? Com a Lazia dele falando, que sempre me encanta. Inúmeras vezes que eu escuto, inúmeras vezes eu quero escutar, porque realmente sou muito apaixonada. E a Serrinha é isso, a Serrinha ela te abraça, né? Eu cheguei na Serrinha, eu fui abraçada, eu fui adotada pela Tia Maria, eu fui adotada pela Deli, eu fui adotada pela Lazia. E eu fui adotada pelo jongo da Serrinha. E eu sou muito feliz hoje em dia de estar na Serrinha, de viver o jongo da Serrinha diariamente, que foi o que a Lazia falou, não é só a roda, mas é o dia a dia, né? E eu acho que eu não teria felicidade maior. Eu agradeço muito a quem me buscou e me trouxe para eu poder vivenciar e presenciar e estar escutando cada dia o que elas têm a me ensinar. Porque elas têm uma sabedoria de pretas velhas já, né? Porque elas viveram no meio das pretas velhas. Então elas têm essa sabedoria e elas passam não só para os jongueiros adultos, né, como para as crianças também. Nossa, tá vendo? Mudou a vida, saiu veio pro Rio de Janeiro, subiu a Serrinha, negócio... Mas eu sou do Rio de Janeiro, tá? Só passei um tempo fora. Eu te falei, né? Ó, eu vou voltar aqui, que eu quero perguntar um negócio especialmente para a Deli, mas eu queria passar um clipe aí, porque antes de começar essa história aqui, Tom, a gente estava conversando aqui e eu perguntando basicamente sobre como é que estão os trabalhos, porque o jongo tem uma série de frentes e a gente tem que conhecer essas frentes. Uma delas, para mim, é fundamental, que é a Casa do Jongo, que é um centro de educação permanente de jovens, né, da comunidade da Serrinha e de fora deles. A gente vai entrar na importância do papel da Casa do Jongo da Serrinha. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse trabalho de vocês lá. Mas conversando sobre isso, acabei lembrando aqui, falando desse matriarcado, dessas divas, falando dessas pretas velhas, falando dessa herança toda. A Lazíria dele me lembraram de um clipe aqui que tem nada mais nada menos que a Tia Maria e Dona Ivone Lara ali no centro da roda. Será que a gente consegue ver, Tom? Tá rodando aí? Vamos ver se... Nossa internet, a gente tá aqui na Ilha do Governador, nossa internet tá boa. Vamos ver se tá... Olha, o Pretinho também tá ali do lado. Sim, Pretinho também. Bota som aí pra gente. É o quê?
axé. O Ianga que te poianga, Ianga, Ianga que te poianga, ele trouxe na sua mucanga, a felicidade deu aos filhos seus. Ninguém mais lamenta e chora, Ianga, Ianga, Ianga que te poianga. Vovô veio de Angola com seu mano de José, trouxe cravos, trouxe rosas pra ofertar fio de fé, e rezou a ladainha de Jesus de Nazaré. Oh, Ianga que te poianga, Yanga, Yanga que te poianga, quem te trouxe na tua mucanga, a felicidade deu aos filhos seus. Ninguém mais lamenta e chora, Yanga, Yanga que te poianga. Eu dei pulo de alegria, eu chorei de emoção quando a vovó Maria, me pegando pela mão, disse: filha, pra Ianga foi a nossa salvação. Oh, Ianga que te poianga, Yanga, Yanga que te poianga, ele trouxe da tua mucanga, a felicidade deu aos filhos seus. Mas lamento e chora, Yanga, Yanga que te poianga, já Teresa. Vamos parar aqui para dar gostinho para o pessoal terminar de assistir em casa, hein, gente? Ó, você que está em casa, não esquece de ver, de assistir. Sim. Ó, e só um detalhe que eu vou falar aqui, tá? A gente está aproveitando, hoje é um dia especial para a gente também, porque o nosso canal já atingiu um número específico de seguidores, para que a gente possa não só monetizar, mas também para que a gente possa premiar as pessoas que são membros do canal. E para deixar claro aqui, ó, que a gente ganhou 3 livros maravilhosos que podem ser comprados, adquiridos no Jogo da Serrinha, mas a gente ganhou aqui para sortear. Exatamente. Então, a gente vai sortear aqui entre os membros do canal, tá? Fiquem atentos aí, quando vocês assistirem, a gente quer muitos comentários, porque a gente vai pegar as pessoas que comentarem, que seguirem o jogo, pra gente sortear esses materiais. Exato, Olha, lindo ver esse clipe, lindo demais e muito emocionante. Eu vou falar especialmente pra mim, eu sei que pra vocês não tem nem como mensurar isso, mas porque a pessoa que me apresentou a casa do Jongo, quando estava ali embaixo, foi a Luísa Marmelo. Foi a primeira vez que eu fui na casa como pesquisador e eu queria conhecer. E ela me deu uma aula, assim, com um sorriso no rosto o tempo inteiro. E eu lembro que eu já conheci o Jongo porque quando eu fiz História na UFRJ, o mestre Darcy dava uma palestra, sempre, todo começo do semestre, dava uma palestra lá. Então a primeira vez que eu vi o mestre Darcy sentadinho com a perna cruzada, né, foi lá no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. E aí ele convidou todo mundo daquela aula para ir numa roda de jongo que ele, na época, ele organizava em Santa Teresa, na subida da Hermenegildo de Barros ali. Isso. E a gente foi e eu fiquei encantado. Foi a primeira vez que eu conheci. E aí, quando eu vi as matérias que abriu o Centro Cultural do Jogo da Serrinha, eu fui lá, a Luísa me recebeu e me deu uma aula. E o que mais me marcou dessa aula até hoje para mim foi porque eu ingenuamente fiz a pergunta para ela, né? Ela mostrou os tambores, falou assim, aqui estão os 3 tambores do jongo, né? O caxambu, o angoma, né? o candongueiro, e aqui é um lugar sagrado. Ou seja, pra gente entrar aqui, a gente tem que pedir licença. E aí eu, como alguém que não estava familiarizado com a cultura do jongo, perguntei, mas por quê? E ela me respondeu de uma forma tão poética que eu guardo isso e reproduzo muito até hoje. Ela falou assim, Rafael, primeiro porque aqui a gente está formando uma roda que é sagrada, que é ancestral, é um portal. E quem alimenta esse portal são essas 2 vidas que cederam a sua vida para que a gente pudesse ligar esses mundos. A árvore e o animal que deu couro. Cara, quando ela falou aquilo assim, caiu uma ficha assim para mim, que eu senti até vergonha de ter feito aquela pergunta, mas foi fundamental para entender a potência dessa ancestralidade, dessa, né, aqui que esses 2 elementos que tiveram sua vida ceifada produzem a vida novamente em comunidade, e de forma ancestral. E aquilo para mim me marcou de uma maneira que eu fiquei impactado. E por que você acha que eu escolhi esse vídeo? Porque tá a Luísa presente, nossa, a Adriana Penha, poxa, mulheres assim que estarão sempre presentes conosco, né? Você imagina, assim, a saudade, né? Às vezes, hoje em dia, a gente está cantando e eu ouço a voz da Luísa na minha memória. E impressionante a memória, né? Porque eu ouço a vozinha exatamente como sempre foi, assim, nas nossas rodas. Ela ali presente em vida. Então, ela sempre estará
né? Eu ouço a voz da tia Maria hoje, a gente cantando nas rodas hoje, eu ouço a vozinha dela, porque tá aqui na memória. Então, a gente, como a vovó Maria Joana dizia, né? Não somos donos de nada, tudo que sabemos devemos passar adiante. Então, quantas histórias a gente não tem para contar, né? Quantas lembranças. A gente sente tanta saudade, né? E a gente sente a presença deles, né? Várias vezes em espetáculo eu sentia muita presença, ainda sinto muito a presença de minha avó, de meu tio Daci. Meu tio era meu tio e meu padrinho, né? Sim, de minha mãe, de todos os jongueiros que já se foram, sinto muita falta. E sinto muito também porque era muito colada com a minha avó, né? Então, às vezes, como todos nós temos os nossos problemas particulares, às vezes eu estou chateada, estou para baixo, né? E aí eu fiquei naquela casa sozinha. Era uma casa que era com muita gente, hoje em dia só sobrou eu na casa, né? Então, eu estava contando uma vez para a Lazi, né, que eu estava assim para baixo e eu senti o cheiro do cachimbo da minha avó, né? E sinto até hoje, às vezes estou muito chateada, aí vem aquele cheiro do cachimbo da minha avó. Eu acredito muito que ela sempre passeia pelaquela casa, que minha avó era apaixonada por aquela casa, por aquele terreiro que ela tinha, que ela cuidava com tanto carinho, com tanto amor. Hoje eu continuo cuidando do terreiro, né? E ela se foi, mas eu continuo tomando conta, assim, zelando pelo terreiro. E aí contei isso para a Lazi, do cheiro do cachimbo de minha avó. Aí Lazi se concentrou e fez um jongo com o cheiro do cachimbo de minha avó. Né? Será que a gente consegue ouvir um trechinho desse ponto? Nossa, é um ponto assim, eu versei mesmo. Assim, foi um dia de muita inspiração dentro dos meus aprendizados como jongueira, né? Que é o que eu falei. É contínuo. A gente vai sempre... Porque é cotidiano, é dia a dia, é a vida, é a roda. Então, a cada dia você vai aprendendo mais. E eu fiz um jongo chamado Vista Forte, né? Que é uma coisa que jongueiro sempre teve, né? Que é essa visão, assim, poder ver não somente esse plano físico, né? Poder sentir, ou ouvir, ou ver esse plano espiritual. E Vista Forte tem um verso de vovó Maria Joana. Vou cantar. Até pra saudar esses jongueiros, né? Sim, claro. Jongueiro vai, jongueiro vem, jongueiro está aqui agora. Quem é jongueiro da serrinha, finca a tenda, está aqui agora. Angoma, Puita e Tambu, oi saravá meu caxambu, que eu louvo agora. Digo adeus ao cativeiro, firmo o ponto no cruzeiro, salve Nossa Senhora. Eu vejo nego véi tirando vinho da bananeira lá na mata e plantando cana. E no terreiro eu sinto o cheiro do cachimbo de vovó Maria Joana. E ela dá umas cachimbadas assim. Minha avó, então, ela chegava, você chegava na minha casa também, era se você tivesse com uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor, qualquer dor, né? A minha avó rezava. Ela sabia muitas rezas, mordida de cobra, sabe? Então, essas rezas ela trouxe com ela. Então, ela era uma pessoa que você ia, chegava desesperado, ou até com problemas de vida, de marido, mulher que brigavam, que... Então, minha avó sempre tinha uma reza, sempre tinha uma palavra. Então, você chegava na minha casa, assim, muito chateado, muito para baixo, e entrava ali, ela te dava uma rezada, sabe? Sempre lá em casa não podia faltar arruda, né? E guiné. E sempre ela rezava com galinho de arruda dela, então a pessoa saía de lá assim, sabe? Você chegava pesado, né? E aí, quando saía de lá, você saía assim, leve. Quando sabe? eu era criança, tudo que a gente tinha, minha mãe levava uma rezadeira. Ah, também foi muito rezado também. Muito rezado. Hoje em dia não tem mais
Não tem mais, não tem. Ainda tem poucas você tá tradições. com Tem a ela, tia lá na Ira casa ainda, da tem, tia Ira, tem algumas... Arruda, eu lembro sempre Arruda, tinha. galinha de arruda. Exatamente. E o galho sai todo murcho, né, Rainha? Sim, por causa daquela coisa pesada, né? Daquela carga pesada que a pessoa tava, né? E ela também gostava de rezar criança também com galinho de arruda, porque ela dizia que criança pega muito quebranto, até dos pais mesmo, né? Que os pais ficam naquela coisa com o filho, meu filho é lindo, não sei o quê. Aí daqui a pouco a criança já começava a ficar assim, chorando, sabe? Aí minha avó, vocês botaram quebranto na criança, gente. Tem que falar tudo, benza a Deus, né? Aquelas coisas antigas, né? Tem muita gente que não acredita em coisas antigas, mas eu acredito muito. Fui criada assim, né? Naquela linha, então até hoje eu mantenho isso. Então, assim, sempre que a criança estivesse assim, com o vento virado, alguma coisa assim, ia lá pra minha avó rezar. Eu lembro que me rezava muito de espinhela caída, não sei o que. Mas eu rezava toda hora. Ela rezava muito bem. Media minhas costas aqui, eu botava a espinhela caída. Minha avó rezava tudo. Eu queria rezar, me rezava. Você Você não tem mais jeito não, minha filha. Você... somos irmãs. Vai que tem. Peraí, eu fui uma cerveja aberta pra gente. Eu queria dar uma rezada minha. Por favor, Não, e as histórias que a gente está por contando favor. são só algumas, mas tem cada história no livro. Muitas histórias. pra Tem contar. aquelas, assim, inesquecíveis, assim. Tem alguma pra contar que você lembre? Uma inesquecível? Você acha que a gente conta? Você conta acha uma do não, vocês livro? vão botar. Não sei. Só uma. Agora tem que Vocês vão ver não vão querer Não ler o vamos ler, livro. ela dá spoiler. Ela vai escolher um spoiler só. Eu acho só que um a da spoiler. cegonha dá pra dele contar, Não, né? só um Será? spoiler. Só a da cegonha. por favor. Bom, gente, já que vocês estão pedindo muito, eu vou contar só um pedacinho. Então, minha avó, como eu falei pra vocês, era parteira também, né? Muita gente de lá da Serrinha nasceram pelas mãos da minha avó, né? Então, eu tinha uns 8 anos na época, e aí sempre de madrugada, que tem criança que só nasce de madrugada, né? Só quer vir de madrugada. E aí, a minha avó, sempre ia o pai, né? Chamar de madrugada a minha avó, né? Correndo, porque naquela época não tinha muito, assim, muita maternidade, né? E aí ela pediu, quase que pelo amor de Deus, para minha avó ir na casa para realizar aquele parto. Eu já levantava, que eu só dormia com a minha avó. Aí quando ela levantava, eu já levantava já junto com ela. Aí ela pegava ela tinha o cestinho dela de botar o fumo dela, o cachimbo, né? E aí já ia saindo também, já dava o braço a ela, né? Não, Bento, você vai ficar aí dormindo, que é de madrugada. Não, eu vou também. Aí eu vou. Aí a gente, no meio do caminho, ela falava assim, olha, quando chegar lá, você fica sentada para você ver a cegonha trazer a criança. Você não vai dormir. Não vou dormir. Jura que você não vai dormir? Não, eu quero ver a cegonha trazendo a criança, porque eu acreditava muito em cegonha trazendo a criança, acreditava em Papai Noel, botava o sapatinho na janela. Aí, eu tô vendo, né, a casa cheia, aí minha avó já mandava matar 2, 3 galinhas gordas para fazer aquela canja, porque a parturiente ia fazer muita força, então depois ela tinha que tomar um prato de canja bem forte, né? Aí assim o pessoal fazia, né, aquela canja, né, forte. Mas aí eu tô vendo passar, né? Minha avó já estava no quarto lá com a mulher gritando, aquela coisa toda. Aí tô vendo passar bacia, álcool. Cadê a cegonha? Antigamente era metiolate, né? E aí eles jogavam um negócio assim, jogavam o álcool na bacia, depois jogavam o fogo, que é para poder esterilizar a bacia, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, mas para ver a cegonha precisa disso. Pra mim ela via cegonha. Eu comigo, pensando comigo, né? Pra mim a cegonha trazia a criança no bico e não precisava nada disso, entendeu? Era só aí, a janela? Tô só vendo, né? O pai andando pra lá e pra cá, já trazia o charuto, né?
Porque os pais, né, fumam charuto quando a criança tá para nascer, né? Aí de lá para cá, nervoso. E eu olhando assim, eu falei assim, que gente engraçada. A cegonha que vai trazer toda essa coisa. Essa coisa vai para lá e vai para cá, com esse negócio todo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Aí daqui a pouco a criança nascia. Aí a criança chorando, eu falei assim, ué, cadê a cegonha? Eu não entendi nada. Ela entrou por onde? Meu Deus! E a cegonha? Por onde que ela entrou? Eu ficava assim, gente. E eu não dormi. Não é possível. Aí você ficou assim, eu ficava assim, não é possível que eu dormi de novo. Cara, né? Justamente na hora da cegonha chegar com a criança, Cegonha eu dormi. sem vergonha. Resumo da história, era pra gente não saber mesmo. Hoje em dia as crianças sabem de tudo, Sabem tudo, né? é. Mas naquela época a gente não sabia. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha uns 8, 9 anos. Olha, Né? Pô, assim, eu tive infância, graças a Deus, eu não fiquei ligada em... Hoje em dia as crianças não saem de tela, de celular, que eu acho muito ruim, porque a criança não tem infância. Eu acho uma pena as crianças não terem infância, né? Eu brinquei de boneca até tarde, até 12, 13 anos eu brinquei de boneca, eu brinquei de pique, sabe? Brinquei de tudo. Então, assim, as crianças, você não vê mais essa imagem. É uma pena você não ver mais essa imagem, né? De infância das crianças. Acho que não também. Não, nós também, na nossa época já um pouquinho Todo mundo mais na velho. Todo mundo na rua. De infância, né? Vê se vai Botava chegar pra- cadeira. Até dormia na rua. Gente, mas Mas essa... e- Aguenta mais um pouquinho? Sim. E Mas naquela essa época da também não tinha cegonha foi tanta... Olha, eu né? lembro uma Adorei. história de rua mesmo, né? Que a gente tava todo mundo sentando lá, né? o Ari. Conta. Aí tinha um amigo meu que falou assim, tá pra nascer o homem que vai me bater. Aí vem a mãe dele por trás, já na tarde. Aí ele falou assim, porque a mulher já nasceu, bora! Bora pra casa! Aí, a gente ia pra caramba. Era bom, né, Era gente? bom, Eu gente. sinto muita Eu também. saudade Meus filhos não têm e fico isso. triste de ver as crianças que não têm infância. Graças a Deus a gente mantém isso lá na casa do João. Ia pegar isso aí. Né? As crianças, a gente tem um cantinho lá que tem muitos brinquedos, sabe? Tem escorrego. Então as crianças lá na casa do Jongo tem ali, pelo menos ali aqueles momentos que eles ficam ali, eles têm infância. Duas coisas que me marcaram muito da casa do João, e eu vou querer falar um pouquinho sobre isso, se vocês Sim. puderem. Foi primeiro esse contato, da primeira vez de ir lá e ter sido recebido pela Luísa com todo carinho. E a segunda foi, eu sou um dos organizadores do Viradão Cultural Suburbano e a gente precisava de um espaço para fazer um evento acontecer. E eu estava todo sem graça e eu sugeri que um lugar maravilhoso seria na casa do João da Serrinha. Só que, poxa, uma opção de gente reunida, mas quem vai pedir? Eu falei, olha, eu vou pedir, mas eu não sei como é que vai ser. E eu tô falando tudo isso para dizer que a recepção foi ótima, eu falei com a Lazir, eu esqueci o nome da... que fez a feijoada pra gente, que tava lá no dia. Damiana. A Damiana. Falou, olha, vocês fiquem à vontade, é a casa de vocês, podem fazer o que vocês quiserem. E de fato, a gente ficou o dia todo na casa e ninguém queria ir embora. A gente teve de tudo lá. Né? Nossa, a gente... Então... eu percebi essa preocupação com as crianças, com a ludicidade, né, de mostrar que ele é um lugar de educação, de aprendizado, de respeito, de ancestralidade, mas é um lugar de aprender brincando também. Eu vi as crianças muito felizes, né? Teve uma pequena apresentação do Império do Futuro depois, que estava ensaiando. Então, eu ia perguntar exatamente sobre esse projeto da Casa do Jongo, porque assim, na minha leitura que eu digo, no que eu conheço do Jongo, o mestre Darcy tem um papel significativo, porque ele, de certo momento, ele falava muito nas palestras dele sobre isso. A gente tem que institucionalizar, a gente tem que reconhecer. O Jongo precisa ter um lugar, o Jongo precisa estar, né, no Brasil, no mundo, na televisão, no jornal. E eu percebo que o projeto de vocês, que é um projeto guiado, levado à frente por mulheres da comunidade, herdeiras dessa tradição, tem um pouco desse caráter. Eu estou errado? A ideia da Casa João da Serrinha é essa mesmo, é concentrar ali uma série de saberes, de possibilidades e ter um espaço de reconhecimento dessa tradição? É por aí ou não? É fundamental, assim, a gente sabe que esses quintais, a casa da tia Maria, a casa de vovó Maria Joana, vovó Tereza, vovó Lívia, né, dona Florinda, né, dona Marta, esses quintais já eram uma escola, né, a gente já... O quintal da tia Maria, que a gente também conta histórias no livro, aquele lugar sempre foi mágico, sempre foi a minha escola, a escola de muita gente, de muitas crianças, de muitas gerações, né?
Então, no ano 2000, no alto do morro, começa essa escola de jongo da Serrinha, que estamos comemorando 23 anos dessa escola de jongo, né? A gente queria mais, a gente não queria ensinar somente jongo, né? A gente queria que elas aprendessem outras atividades da nossa cultura, né? Fortalecendo a nossa cultura como um todo. Então, a gente tem esses 3 espaços na comunidade. E a Casa do Jongo, que você está falando, esse lugar, a gente sempre sonhou que fosse um lugar mágico. E quem idealizou esse lugar foi a tia Maria do Jongo, né? Porque a tia Maria, ela sempre esteve muito presente, né, Adeli? Assim, muito. Esse encontro de gerações promove isso. A Casa do Jongo, a Escola do Jongo, ela está aberta para todas as idades, crianças, jovens, né? Uhum. A gente tem senhoras fazendo atividades, a gente tem jovens, as criancinhas pequenas, todas convivendo junto no mesmo espaço. Então, esse encontro de gerações é muito importante e a gente sempre conviveu assim. Então, a tia Maria, a gente falava com ela sobre tudo, né? Sim. Eu falava sobre a minha vida pessoal, ela sempre me deu conselhos. Às vezes, ela reclamava, falava, olha só, ela que lembrava pra gente, né? Eu não tenho mais a sua idade, não. Anda devagar, porque às vezes a gente esquecia e andava rápido. 90 e pouco, né? Mas ela ia com a gente pra todo lugar. Pro Trapiche Gamboa, pro Razões Africanas. A tia Maria chamava dele pra sair. Tá fazendo o quê? Tia Maria, no final, a gente era colega. Eu lembro de uma vez, rapidinho, vou contar isso pra ela. Eu sempre gosto de contar isso, porque tia Maria era uma pessoa muito animada. Minha avó também era assim, né? Elas gostavam muito de festa, eram muito festeiras. E aí a tia Maria tinha um aniversário para ir, e nesse dia estava muito frio. Aí ela me ligou, falou assim, Deli, tá fazendo o quê? Falei assim, eu acabei de almoçar agora, tô deitada aqui debaixo dos meus cobertores. Então vai lá, muda uma roupa e vamos sair no aniversário. Falei assim, tia Maria, não vou não, desculpa, minha filha tá muito frio, tá chuviscando, eu tô morrendo de frio. Mas vem cá, você não tem calça comprida? Não tem bota? Não tem casaco? Bota isso tudo e vambora. Aí, cara, uma pessoa na época, ela tava com 96 anos. E ela que falou com você. Ela que falou isso pra mim, quando eu tinha que atender. Fala sério. Com certeza. Eu tinha que botar isso tudo e ir embora. Sem reclamar. Aí eu falei assim, então tá, tia Maria, daqui a pouco a gente se encontra então. Aí botei aquilo tudo que ela falou, né? Aí já tava lá na esquina me esperando. Frio, gente. Aí fui lá pra Bangu com ela. Bangu frio. Quando é frio mesmo. Quando é calor mesmo. Aí pegamos um táxi e fomos pra Bangu. Chegamos lá, festa bombando. Aí ela falou assim, tá gostando da festa? Eu falei assim, eu tô amando. Tá vendo se você tivesse ficado em casa debaixo daqueles cobertores? Eu não tava curtindo isso aqui. E ela ia sozinha, andando, conhece todo mundo, conhece Madureira inteira, todo mundo tia Maria, todo mundo cuidando dela, olhando ela, e ela olhando todo mundo. Ela parecia tão doce, né? Tão muito, doce. sempre carismática, isso a vida inteira, assim. Eu sempre fui apaixonada por ela, assim. Parecia muito doce. Muito, Eu tô apaixonada conta por ela. disso, Eu vejo os vídeos, mando os vídeos e ela tá sempre cantando, né? muito Sempre preocupada gostava e muito de olhando cantar pros disso. lábios da gente. Se alguém chegasse na casa, você tá com fome, meu filho, peraí que eu vou preparar uma coisa. Ela achava que você tá com um lábio assim, meio claro, assim, meio russo, que era fome. As Ela ia fazer uma mulheres, comida. né, as grandes matriarcas da nossa geração, elas se preocupavam com a nossa alimentação. A minha mãe é assim até hoje, tipo assim, eu vou lá, ela fala, leva essa carne. Leva isso, sabe? E elas, se a gente prestar atenção e lembrar das nossas avós, a gente começa a perceber por que elas eram assim. Elas estavam cuidando da gente mesmo, né? Do nosso dia a dia mesmo. E a tia Maria que idealizou a Casa do Jongo, ela passava lá. Porque ela ficava nas reuniões com a gente. Então, ela sempre atuante, trabalhando mesmo. Então, a gente fazendo reuniões para pensar projetos, para tudo, e a tia Maria, a gente achava que ela estava cochilando. E de repente ela, não, vocês não vão fazer isso não. Vocês vão fazer assim, assim. Tá bom, tia Maria, sabe? Ela guiava a gente. Então, ela idealizou esse lugar, né? Ela foi ver um prédio abandonado.
Mais de Não, 30 anos, né? Nossa, vocês têm que pegar esse lugar, gente. A gente precisa de um lugar grande para receber muita gente. E, de fato, né, quanto maior o espaço, a gente consegue, de fato, receber muita gente. E é impressionante que, às vezes, a gente até se surpreende como é que a gente consegue. Né? Porque não é fácil alimentar muita gente, né? Todo mundo pensa que a gente não precisa de recursos. Para sair de casa, você precisa de recursos. Para pegar uma condução, né? Você precisa de recursos. Você precisa, né? Para fazer compras de merenda, você precisa de recursos. Então, é assumir mesmo que a gente precisa de recursos, né? E fazer as coisas acontecerem. E eu acho que eles continuam de lá de onde estão trabalhando conosco, sabe? Porque a gente está conseguindo até os dias de hoje, mas sempre com essa segurança. Pra quem quiser fazer alguma doação, como é que faz? A gente tem também no Instagram uma campanha de benfeitoria. Pra gente o Instagram, por favor, cara? Que é fundamental, é fundamental. Como é que vocês conseguem manter com doação? Com doação, patrocínio, com projetos, né? A ideia é tentar todos os editais. Né? Sim. Eles estão aí? É tentar todos os editais. Olha só, aí é o Instagram, tá? Do Jongo da Serrinha, galera. Sim. E onde é que a gente pode acessar aí, Lazir, que tem a parte para contribuir, para comprar. É importante falar que lá no Jongo da Serrinha tem vários materiais muito bacanas, inclusive uma camisa que eu comprei a primeira vez que eu fui lá, com essa frase da vovó Maria Joana, que é tudo que a gente tem que passar. É maravilhosa. Olha aqui do lado, ó. Sabe tudo. Ela que cuida dessa venda dos livros. Então, ela que tá sempre... É incansável também. Vai descendo pra gente um pouquinho, Tom. Olha só, ali a casa do Jongo, olha a parte de cima ali, ó. As aulas rolando aqui, essa foto já é embaixo ali, onde fica, né, aquele álbum de fotografias de memórias. Aqui é uma participação que a gente fez recentemente. No BBB, que a gente gostou muito, no sentido de muita gente que nunca viu o Jongo. Porque tem isso, né? E a divulgação, a gente acha que todo mundo conhece. Tamanho. Pô, mas o Jongo tá em toda a Feira das Iabás, tá em toda. Sim, com o Marquinhos de Quando eu fui na Feira do Lavradio. O Eduardo Paz, foi ele que articulou, né, de certa forma, com a tia Maria. A Casa do Jongo, mestre Darcy e a ali do nossa lado. obra, né, que a gente está aguardando, já saiu no Diário Oficial, que a Casa do Jongo tá precisando de reforma. Olha, Nego Bispo, Mestre Ney Lopes, tem muita coisa boa aí. Gente, olha, não deixe de seguir. Ali tem uma foto do Mamulengo, só para deixar claro, uma coisa que eu também achei linda, um projeto muito bacana. Pouco tempo depois que eu fui conhecer a casa do Jongo, eu fiquei com contato da Luísa, ela me mandou uma mensagem, falou assim, olha, a gente vai ter um show, eu já separei um convite para você e pro seu filho. Aí eu falei assim, mas como é que você sabe que eu tenho filho? Ela falou assim, não, eu lembro que você tinha me contado. Gente, é um espetáculo, esse espetáculo é incrível, é uma aula de jongo pra criançada através de Mamulengo, né? Que eu nunca vi tão bonito. Tem alguma aí possibilidade de estar voltando? Tem, inclusive com a personagem Luísa Marmel. Olha! Então, é isso, a gente pensa essas histórias, como vamos contar essas histórias, os livros, o podcast dos livros, a gente está sempre... O podcast dos livros, eu esqueci o nome que você tinha falado. Também lá no Instagram. Tá lá no Instagram? Depois dá uma procurada lá de novo no Instagram, para ver se a gente acha o podcast onde elas contam a história dos livros do Roda Encantada. E tem também o Acervo Marias na Balaiada. É naquele linkzinho. Não, no link ali, ó. Isso, entrando nesse link aí vai pra página. Ó. Rapaz, aí tem show no Rival, tem apoie. Olha aí, gente, muito importante. Apoie, ali, ó. Cadastro de escolas, tudo ali pra gente fazer. Ó, os livros do Jongo da Serrinha, contato para show, ouça os nossos discos. Então, ó, importantíssimo. Entrou no Instagram, tem lá o Linktree com tudo que o Jongo faz. Não deixe de seguir, não deixe de compartilhar, de divulgar pra galera, porque é um trabalho fundamental, gente. Eu posso falar com propriedade que o jeito que o Jongo me afetou e que me afeta até hoje é uma aula sempre. Legal. Pô, isso é maravilhoso, gente. E outra coisa que eu queria aproveitar aqui para perguntar também, fazer um gancho com relação a essa questão de
eu acho super importante que vocês estejam no Big Brother, que vocês estejam em toda a Feira das Iabás, que vocês estejam no Trem do Samba, que vocês estejam em todos os calendários oficiais da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu também acho importante que o jongo seja reconhecido como patrimônio nacional. Né? A gente acabou de ver o Choro agora, tendo esse reconhecimento pelo IFAM. Né? O jongo já é reconhecido como patrimônio estadual, dia 26 de julho, não é isso? 26 de julho. Agora municipal, dia 24 de junho, aniversário de vovó Maria Joana, essa linda rezadeira. Em 2005 foi tombado, né, como patrimônio material. E a gente não para, vamos pensar. Mas a gente precisa que o jongo seja tombado como patrimônio nacional dessa cultura imaterial e até, né, mundial, porque, gente, é uma forma de conexão, de ligação, né, da nossa ancestralidade africana com todo o Brasil. Isso é uma coisa interessante, né? Por mais que o jongo, eu vou até perguntar para vocês com relação a isso, por mais que o jongo se concentre aqui no Sudeste, entre, né, o Vale do Paraíba, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente encontra manifestações de jongo no Brasil inteiro, né, Lazinha? Ai, sim, porque ele é isso, gente. Ele é tão apaixonante que todo mundo quer jongar. Então, tem muitos grupos que se reúnem para jongar. Impressionante que eu vejo também um movimento de muitas rodas de capoeira tendo um momento para saudar o jongo, para dançar o jongo. Eu acho incrível, assim. E tem muita gente que conviveu com o Mestre Darcy, que não mora no Brasil, que viajou, mas que tiveram uma vivência. Tem a Beth na Austrália, que mora agora na Austrália, que também conviveu com a gente, com vovó Maria Joana, com o Jongo da Serrinha, o Heraldo também, que não mora no Brasil, que viajaram. Então, no Conversas de Quintal, a gente conseguiu reunir esses amigos que a gente não vê há muito tempo, assim, que a gente... Então, a gente está tentando manter sempre uma conexão com eles, sabe? Como é que a gente faz para mesmo distantes eles foram estarem... alunos do meu tio, né? Eles que moram fora, todos foram alunos do meu tio. E aí foi bom. Bom não, porque assim, a gente fez esse livro numa época muito cruel, né? Cada um de nós perdeu muita gente, né? Muitos familiares, né? Com essa pandemia que teve. Aí a única alegria que a gente teve foi de fazer esse livro, né? E aí a gente conseguiu entrar em contato com essas pessoas que eram alunos do meu tio. Um mora há mais de 30 anos na França, a outra mora também mais de 30 anos na Austrália, né? Então a gente conseguiu reunir esse pessoal para conversar e fazer esse livro. Então... E lá no quilombo, a gente falou pouco, tem tanta coisa, né? Engraçado. Vamos falar. Que aqui a gente está na entrevista e vendo, meu Deus, quanta coisa, né? Mas tem o Acervo Marias, né? Lá no quilombo, na Serrinha, onde a Luana tá morando, né? Nesse lugar. A Luana tá responsável por esse acervo aí também? Então, também fez um projeto Acervo Marias, que é muito bonito, né? A gente tem um altar com todas as pretas velhas jongueiras. A gente tem um espaço também para... E sempre pensando em receber as pessoas, né? E o projeto do acervo, que são objetos, muitos objetos da Tia Maria. Imagina você pegar um anel da tia e falar, olha, esse anel, sabe? E reunir com aquelas fotos, são fotografias. Então, é um trabalho verdadeiramente imenso que a gente quer muito realizar. E tem o site, né? E tem coisas também da minha família também, né? Sim. Coisas de minha avó, de meu tio Darcy, da minha mãe, né? De meu avô, que também era jongueiro, né? Então tem essa parte que é da Tia Maria e também coisas de minha família. E um dia vocês vão... E estão abertos à consulta. Sim. Tem o terreiro também, fala do terreiro. E tem o terreiro da minha avó, já falei, a primeira coisa, né? Essas histórias que eu contei falando não existiria sem o terreiro, né? Ainda tá lá. Mas Cabana de Xangô. Cabana de Xangô. Primeira coisa que eu tenho que falar é do terreiro de minha avó. Né? Ali foi tudo. Foi a minha convivência foi a minha convivência com o jongo, começando dali do terreiro de minha avó, né? Com o Kiko Horta, tá no CD do Boitatá. É lindo, é apaixonante. E vocês já fizeram um show fora do Brasil? Já. Sim. Ele guarda tudo, guarda datas. Então, esses shows que eu fui para a Alemanha, fiquei 2 meses e meio na Alemanha, mas antes a Lazi também viajou comigo, eu, Lazi, Luísa, né, fazendo um show Brasil Brasileiro com Cláudio Segovia, era o nosso diretor, né? Sim.
artístico, ele fez um apanhado, né, de ritmos brasileiros, né? Então a abertura era com jongo e lundu. Poxa. Né? Então, jongo e lundu a gente abria cantando, né? E aí vinha, depois do jongo e do lundu, vinha o samba de roda, vinha machixe, vinha capoeira, né? Veio muita gente de fora para ir para capoeira, vários ritmos até terminar no samba, né? Aí depois no final, primeiro vinha as mulatas, né, sambando, né? Que o pessoal, os gringos ficavam malucos, as mulatas sambando, com aqueles barbantinhos cheirosos, que é o biquíni, né? As mulatas, aí fechava com... E Elza Soares Elza sambando, Soares, Jair Rodrigues, que todo mundo ficava Alaide Costa. Elza Soares. Alaide Costa. Então, assim, foi um Nossa, elenco show, bom. um espetáculo. Não, um espetáculo. E muita gente que morava lá fora choravam, porque, assim, a gente conseguia levar um pouquinho do nosso país para ele lá. Tem muita gente que mora muito brasileiro que mora muitos anos lá fora. Eu sei, essa saudade, E aí eles iam e levavam né? a bandeira do Brasil. E aquilo pra gente era maravilhoso, porque a gente estava, sabe, transmitindo coisas que eles conviveram aqui no país deles. E a gente também passando para as pessoas lá de fora, né? Então a gente, Europa, a gente rodou a Europa fazendo esse show. Pô, que bacana. Hein? E fomos parar na Arábia, Olha! né? Emirados Árabes. Caramba! Fomos lá para Bahrein. Pro Bahrein. E o público era de brasileiro ou era misturado? Era misturado, porque tem muito brasileiro em tudo que é lugar, né? Mas tinha muitos árabes, né? Tinha muitos árabes e... Como é que foi a receptividade? Foi legal, só não foi legal porque, assim, uma parte não foi legal. Não podia. Porque teve uma menina que foi dançar... Eu esqueci a dança que ela foi. E aí a roupa de cima caiu. Parece uma coisa. Logo lá! Logo lá caiu a roupa, né? E aí... Não, aquela parte não pôde ter mais, né? E aí mas a gente ia fazer 2 shows lá e teve uma tempestade de areia. Caramba! No primeiro dia. Nossa! Aí já estava tudo armado para o espetáculo, né? A gente foi fazer esse espetáculo numa ruína, né? E aí, na hora que a gente já estava se arrumando para o espetáculo, aí começou a vir aquele vento de areia, né? E a gente não podia nem abrir a vista direito. E nisso veio aquela tempestade mesmo, aquela chuvarada, aí não pôde ter, né? Aí só fizemos no outro dia. Caramba, mas foi muito bonito também. A gente tem história. Temos história. Grande parte dessas histórias vocês vão encontrar aqui, ó. Com Conversa de Quintal, 60 anos de Jogo da Serrinha. Fora outras que ainda vai vir mais livros aí, né? Vão vir mais trabalho. Com certeza. Gente, eu queria aproveitar, a gente já está caminhando aqui pro final, infelizmente, a gente não pode, se a gente pudesse, a gente ficava o dia todo com vocês. Mas elas vão acabar contando livro. Mas eu sempre tenho perguntado para as pessoas que vêm aqui, como foi, ou como está sendo esse momento pós-pandemia, né? O mundo parou, vocês mesmos falaram que grande parte dos projetos, do livro, foram impactados por essa pandemia. Como está sendo essa retomada? A gente também viveu um governo extremamente negligente com relação à cultura, a gente viveu uma catástrofe em forma de governo, infelizmente. Que tem sido. Junto, né? Que acabou que é melhor nem falar dessa coisa que está sendo superada. Mas eu quero saber como é que tá para vocês, se agora vocês estão conseguindo, de certa forma, né, com mais fôlego, se está vindo mais fomento. Como é que está esse momento pós-pandemia de reorganização, né, de divulgação, de trabalho? Como é que estão sendo as coisas? Durante a pandemia as pessoas consumiram cultura, né? Foi cultura. E eu estou falando isso porque durante a pandemia eu pedi para a Lazia para gravar para gente, quem estiver seguindo o canal do Papo Subúrbio pode buscar lá, tem um depoimento lindo da Lazia gravado da casa dela em plena pandemia, quando a gente não sabia quando as coisas iam acabar, né? E falando exatamente que o João precisa do outro, você tem que estar junto, tem que estar em roda, tem que estar olhando, né? Como é que essas coisas podiam se manter. E agora que a gente está aqui junto, eu queria saber de vocês como é que está sendo, quais são as perspectivas para o Jogo da Serrinha nesse ano que está começando agora, 2024, e para frente. Tá melhorando, né? Estamos caminhando, né? Eu tô muito animada, muito animada. Eu acho que mas eu acho que 2024, assim, por uma experiência aí, eu acho que 2024, 2025 é ano de plantar ainda, né?
eu sinto tudo muito violento. Com relação às pessoas, após a pandemia, eu sinto ainda um medo, eu sinto uns sentimentos assim, nas pessoas mesmo, né? Então eu acho que a gente vai demorar uns 2 anos assim pra voltar ao normal, pra respirar fundo, sabe? Mas eu tô com muita esperança, eu tô sentindo que a gente tá realmente mobilizado, a gente tá feliz de estar convivendo, de estar umbigando. E essa euforia, né, é que a gente precisa cuidar, né? Cuidar disso, das relações, dos diálogos. Eu acho que a gente precisa melhorar muito a forma de dialogar uns com os outros, né? Então eu acho que é o momento mesmo de abrir roda e continuar dialogando. Mas eu tô com esperança, assim, muita esperança, sabe? Mas tem muita coisa que a gente precisa ainda vencer, são muitas demandas ainda, muitas dificuldades ainda após a pandemia, é isso que eu vejo. Mas a esperança a gente tem sempre, né? De transformar, porque a gente aprendeu assim, a gente aprendeu com os mais velhos, né? Como é que a gente faz esse caminho, como é que a gente faz esse percurso, como é que a gente lida com as dificuldades, né? Então, sempre pedindo orientação, rezando. Vovó Maria, tia Maria, como é que a gente faz, né? E parece que realmente dá certo, né? Eu acho que respirando, com equilíbrio, a gente chega lá. É uma história de resistência, né? Não, de resistências, de cruzos. E o que eu acho mais lindo é porque o jongo, ele, para onde ele vai, ele tá terreirizando, tá transformando aquele lugar ali em solo ancestral de história, de cultura, de fé, de entendimento, de respeito mútuo, porque tá todo mundo na roda se respeitando, se conhecendo. E é maravilhoso, porque essa conexão entre o Iá e o Orum que está sendo estabelecida ali, é estabelecida no contato do nosso ventre, aquilo que gera a nossa, né, futura geração. O que a gente está produzindo ali é um conhecimento que vai se renovar e felizmente tem vocês para que possam nos conduzir no caminho daqueles que já deixaram vocês aqui para salvaguardar isso, esse movimento, né? Lembrando que é o ano inteiro esse movimento. A gente desfilou na nossa escola amada, Império Serrano, que é aquela emoção. Isso é uma boa pergunta para fazer, que a gente não fez, a relação entre o jongo da Serrinha e o Império Serrano. Desfilou no carro de Oxalá esse ano. Opa. Olha isso, sabe? Então a gente chegou na avenida já assim, meu Deus, e é uma paixão mesmo, né? É chorar mesmo. E soltam os fogos, e a gente chora, e a gente lembra, né? De toda a história do Império Serrano, de anos atrás, né? Do sindicato, da estiva. Tanta coisa que vem ali, sabe? Então, são tantas memórias que vêm ali. Então, não é um desfile. A Império Serrano é assim. Não é só um desfile, sabe? Você passa na avenida, mas você passa vivenciando e relembrando tanta coisa, e sentindo tanta coisa ali, né? Parece que a gente não está sozinho desfilando, né? Não são só aqueles componentes, tem vários componentes ali passando na avenida, né, Deli? É uma emoção, né? E todas as vezes que eu piso na avenida, eu lembro muito de minha avó. Minha avó adorava desfilar, minha mãe também. Minha mãe teve aula no Império Serrano há mais de 50 anos antes de falecer, né? Então, a gente respirava na minha casa jongo e carnaval, né? Mas só que quando eu chegava carnaval, a gente dava um pouquinho de espaço pro jongo e só ficava só com pensamento no carnaval, né? E aí, aquilo, eu sinto muita falta, mas assim, tem anos que eu não quero, que eu falo que eu não vou desfilar. Mas aí quando vai chegando perto do dia do carnaval, eu tô lá. Esse ano eu não vou, esse ano eu não vou mesmo sair, não tô afim. Aí quando vai chegando, não adianta. Aí pronto, aí já vai dando aquela coisa, né? Vem de baiana, Luciano? Eu venho de baiana em homenagem à tia Maria. Que linda. Porque quando eu, conversando com ela, falei assim, tia Maria, eu fiquei sabendo que tem vaga na ala das baianas. Ela falou assim, minha filha, a maior alegria que você podia dar na minha vida era desfilar na ala das baianas. Que lindo. E aí é uma homenagem que eu faço para ela, que eu fiz em vida e agora, depois que ela se foi, continuo fazendo também.
Poxa, lindo. E a gente descobriu uma coisa aqui antes do papo começar, que Luana já morou aqui na ilha. Morou onde aqui na ilha? Eu morava no Bancário. Aqui no Bancário, olha aí. E descobrimos que a Luana tem 2 netos, que isso pra mim só prova se eu for lá conhecer as crianças, que eu não acredito nisso, não tô acreditando. Quais são o nome deles? É Theo e Ana. Mas que nasceu agora foi qual? A Ana. Ana, acabou de nascer, é isso? Isso. Coisa boa, olha só, então... Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, olha aí. Vamos Vai ser visitar. jongueira, né? Não tem Vai, porque o garoto já é. Eu carrego todo mundo pro Ele João. já é? Já dança. E dança capoeira também, tem que ver. É. Já tá no sangue. isso Já aí, tá ó, no por isso sangue, que não voltou pro Rio, A avó já tá saudade. botando já os filhos já dentro Caminho, dessa, tá no caminho da certo. cultura. Mas eu li que o mestre Darcy, ele faleceu no Dendê, foi isso? Ou não? Não. É, que tá lá no jornal. Ih, rapaz, agora é Não, polêmica, não. polêmica. Agora tem que falar, tem fake news aí. Qual foi o ano que o mestre Darcy faleceu? Agora eu também- 2001. 2000, é isso que eu ia falar. 2001. Eu ia falar que é relativamente recente, que eu lembro disso, mas Eu olha falei, só, gente, já tem nada a ver, 22 anos, 22 23 anos. né? 23 Olha, anos. 23 A anos. vovó, É. a tia Maria Joana já tem... Tia Maria Joana, Vovó Maria Joana. Vovó Maria Joana morreu, sabe quando? É 86. 86, tá. Então, Caramba, olha quanto já tempo tem- e a é gente tá impressionante, aqui falando, né? A gente tá aqui- o legado É. que deixaram. eu lembro da tia Maria, do Gurufim dela, lá na quadra do Império. Lindo, Sim. né? Lembro Tia Maria foi do em Abel. 2018. Lembro do Abel Luiz com Abel, o né? cavaquinho. Ah, é um querido. lembro. Meu querido Nossa, Abel, foi a gente muito, adora ele. muito emocionante, Tem muito razão. bonito. Foi uma das coisas que é impressionante como as pessoas estavam celebrando, de certa forma, a manutenção daquela tradição, daquela alegria, daquela, né? É óbvio Coisas que ela gostava, né? é óbvio que o luto tá ali, É. mas como era importante Sim. essa ideia de que a vida vai muito além desse Aham. plano físico que a gente concebe Sim. na lógica, né, dessa tradição judaico-cristã, e como é importante a gente rememorar nossas origens ancestrais afrodiaspóricas para entender e aprender com aqueles que abriram os caminhos antes da gente. Com certeza. Pô, gente, eu queria agradecer demais vocês. Pra gente é uma aula estar aqui. Queria que vocês falassem. E se pudesse sair um ponto aí pra gente terminar, quando vocês quiserem. Que a gente ficava aqui até 4, 5 horas, mas também não podemos fazer isso com vocês, que é maldade. Daqui a pouco o trânsito aqui na ilha fica E a pesado. Ana também tá esperando, né? É verdade. Tem que ir lá dar um abraço na Ana lá. também. Muito obrigado. Eu queria que vocês dessem Obrigado. uma última fala. E se pudesse a gente terminar aqui, né, cantando, seria maravilhoso. Sim. É com vocês. Ai, a última fala é ruim, né? Mas eu queria mandar Na um última abraço fala pra... de hoje, daqui do programa. Exatamente. Queria mandar um abraço para todos aqui. Dizer que a gente trouxe esses livros com maior carinho. Que E vamos a sortear. gente tá amando estar aqui nesse Papo de Subúrbio. Dizer que a gente está aqui para o que vocês precisarem, que todo mundo, quem quiser entrar em contato com a gente, procura lá no Instagram, @Jongo da Serrinha. A gente procura atender todo mundo lá. A gente quer convidar todo mundo para seguir a gente também nas nossas apresentações, né? Porque, como a vovó Maria Joana ensinou, tia Maria do Jongo, onde quer que a gente vá, né? A gente vai com um terreiro dentro da gente. A gente está aqui no programa com um terreiro dentro da gente. Então, a gente vai abrir a roda de jongo como ela fazia, nos ensinou em todos os lugares. Então, sigam a gente, né? A gente vai estar circulando pela cidade com algumas apresentações e eventos. E é assim, a gente recebe assim todo mundo desse jeitinho. Então, procurem a gente. Maravilha. Não só procurem, como curtam, compartilhem, Isso. sigam. Qual é o endereço? Eu sempre esqueço o endereço da Casa do Jongo. É Rua Compositor Silas Silas de de Oliveira. Oliveira, O número- 101. Não tem nada melhor que falando de Império do Silas de Oliveira do que tá aí. meu Então, compositor Deus. Silas de Oliveira, número 1. Melhor ainda, então. 101. 101. Ah, tá. Então, 101. Delia, a palavra é sua também, querida. Fica à vontade. Um grande prazer desse papo maravilhoso, né? Que a gente teve Pra aqui gente, agora. Aí, dentro desse papo, a gente traz a memória, né, dos meus ancestrais, de minha avó, de meu tio, de todos os jongueiros. Então, para mim, é sempre maravilhoso falar sobre eles, né? Então, a lembrança é muito bom.
fica, né? Eles se foram, mas eles ficam dentro do nosso coração e sempre está com a gente todas as vezes que a gente abre a nossa roda, e estão comigo também na minha casa. Graças a Deus, sempre sentindo o cheiro do cachimbo de vovó Maria Joana. Axé para todos nós. E muito obrigada, gente. Adeus, adeus, que eu vou me embora. Adeus, adeus, que eu vou me embora. Fica com Deus, Nossa Senhora, mas eu estou indo embora. Fica com Deus, Nossa Senhora, mas eu estou indo embora. Machado! Caraca, gente, eu só posso agradecer. É muito, muito, muita emoção, muito bom estar aqui. Todo mundo que estiver assistindo, pô, olha, foi uma aula. Não deixe de seguir, de compartilhar, de mandar para todo mundo. E todo mundo tem que, encher de comentário, porque a gente vai sortear o livro em cima dos comentários lá no nosso podcast. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, tá? Foi uma honra. Poxa. Poxa, obrigado. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!